Esse vídeo aqui é pra mostrar um pouco de quando eu era viciado em futebol. Sim, eu já fui muito viciado em futebol. Eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui da época que eu era viciado em futebol. Esse aqui foi um presente de aniversário que a minha mãe me deu. Deve fazer uns 8, 10 anos já. E é uma mochila do Clube Atlético Mineiro, que é, pra quem não sabe, é o time que eu torço, é o Atlético Mineiro, né, que eu sou aqui de Minas. Só que essa mochila nunca foi usada para ir pra aula, por exemplo, que era a minha intenção. Porque na época que eu ganhei isso aqui, tava tendo muitos torcedores sendo assassinados nas ruas, né, por causa de sair com camisa de time, esse tipo de coisa. Aí a minha mãe me proibiu de usar ela pra ir na escola. Eu só saía com ela quando era pra viagem com família, que a gente ia de carro e tinha que colocar coisa em mochila, esse tipo de coisa. Olha aqui pra vocês verem, álbum da Copa do Mundo de 2010. Eu tenho 2 álbuns da Copa do Mundo de 2010, que na verdade um era meu e um era do meu irmão, só que meu irmão nunca foi viciado em futebol, então na verdade são 2 álbuns meus. Cara, saudades, velho. Tem figurinha nos 2 álbuns. Um álbum eu lembro que era só para figurinhas repetidas, então esse aqui, pelo que eu sei, é o álbum mesmo. Deixa eu ver aqui no Brasil, quem que tem aqui no Brasil. Eu tenho muita coisa de estádios, olha lá, dos estádios. Olha lá, muita coisa dos estádios. Outra curiosidade, eu nunca completei um álbum, porque eu nunca tive... Como que eu posso dizer? Eu nunca fui daquelas pessoas que iam atrás para completar o álbum, sabe? Que comprava figurinhas separadas só pra ter as que não tinham no álbum ainda, esse tipo de coisa. Eu nunca fui de fazer isso, eu só comprava os pacotinhos mesmo e o que saiu, era isso aí mesmo. Aqui na França tem o Abidal e tem o Franck Ribéry, né? Ribéry já era feio nessa época. Aqui é o Ribéry aqui, feião, coitado. Lá, feião Ribéry. Eu tenho o Abidal aqui do outro lado. Deixa eu ver quem que eu tenho da Argentina. Diego Milito. Nossa, olha o cabelo do Agüero. Nossa, velho, esse povo mudou demais. O Higuaín é o que continua mais parecido até hoje. Olha lá como vocês podem ver. Carlos Tevez, Higuaín e Agüero e o Diego Milito. Brasil. No Brasil eu só tenho o Robinho e o Luiz Fabiano. Vocês podem ver aqui o Robson, o menino Robson, que jogou no meu galão já, e o Luiz Fabiano. Ó, o Portugal até que tem muito jogador em Portugal, ó. Quem não se lembra desse aqui, ó? Jogou no Corinthians, Lee Edson. Esse aqui foi a revista que saiu, né, da Veja BH, que saiu com o Ronaldinho na capa e que tem uma matéria do Atlético Mineiro aqui. Aí eu guardei ela, tá aqui. Revista toda, pra vocês verem, eu não arranquei páginas da revista, tá a revista toda aqui. Tem isso aqui que eu ganhei da minha tia, se não me engano, né, que é Meu Pequeno Atleticano. Que é o livrinho do Atlético, né, com a história do clube, né, contada de uma maneira ilustrativa assim, da Maravilha. Olha lá, Reinaldo. Vamos ver o que é isso aqui. Brasil, estrelas da seleção. O Brasil na Copa do Mundo de 2010. Esse aqui é de 2010, né, do mesmo ano daquele álbum da Copa que eu mostrei, só que esse aqui é só do Brasil. Só tem Brasil nesse álbum aqui. É o álbum do Brasil. Só na mesma época. Robinho na capa. Aqui tá mostrando todos os jogadores que tem no álbum. Olha lá. Todos os jogadores que tem no álbum. Tá aí. Olha o São Vitor aqui embaixo. Tá no galão ainda, São Vitor. Deixa me ver, ó. Wagner Love, Nilmar tava nessa época. Mancini, que jogou no galão, tava nessa época também. Kaká, que eu acho que pra mim é um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Kaká. Eu sou muito fã do futebol do Kaká. Aqui embaixo tem o Jô e o Josué, que já passaram pelo galão também. Olha o cabelo do Jô, as trancinhas. Esse aqui era uma página dedicada a cada jogador, lá. Tinha a história dele contada em coisas assim, sabe? Ela tem algumas imagens que eram as figurinhas que tinha que comprar. Olha isso aqui, gente, olha. Álbum da Panini do Campeonato Brasileiro, edição de 2013. Olha lá, edição de 2013 do álbum do Brasileirão da Panini. Deixa eu ver se eu tenho alguém do meu galão aqui. Caramba, eu não tenho ninguém do meu galão, mas esse álbum aqui era muito legal, porque tinha isso aqui que era tipo assim, o craque do time, tinha uma foto grandona assim, aí tem os uniformes aqui do lado, e aqui tinha a foto do elenco, ó. Aqui tem a foto do elenco, e tem os títulos importantes do time, tá aqui também. Tem esse aqui é velho, ó. É o álbum, né, da Panini do Campeonato Brasileiro de 2009.
2009. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí. Ele tá todo com fita por volta. Eu tava com medo dele estragar e eu passei aquelas fitas transparentes grandonas assim na capa dele inteira. Atlético Mineiro aqui. Nossa. Jonilson, Thiago Feltre, Leandro Almeida e o Elton Felipe. Caramba, esse time era muito ruim, velho. Esse time era muito ruim, olha isso. O Erley, o zagueiro, é bom. Tá aqui, fotinha do Diego Tardelli que eu não tenho, que é 27. Diego Tardelli Martins. Ah, eu queria ter essa fotinha do Tardelli. Coisa legal, aqui mostra a classificação do time nos anos anteriores, como vocês podem ver. Depois eu vou rever todos esses álbuns com calma, velho. Tem muita coisa e me lembra muito da minha infância esses álbuns aqui. Que eu era daquele tipo de menino que ficava o dia inteiro vendo só futebol na televisão. Olha, esse aquele era antigo, hein, que é 2009. Esse aqui é de 2008. Campeonato Brasileiro 2008, ó, como vocês podem ver. Esse álbum tá meio zoado. Que ele tem esses negócios aqui desses jogadores assim, ó. Que eu fiz com papel carbono, eu tava desenhando por cima da fotinha dos jogadores com papel carbono. Aí tem essas marcas de jogadores assim aqui, ó. Do nada. Olha, 2008 já tinha gente já, ó. Juninho, goleiro. Uma bosta de goleiro. Leandro Almeida, Márcio Araújo, Thiago Feltre, Renan Oliveira, Almir e Marques jogava muito, atacante. Marques, da massa. Todo, não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele tá todo contornado de caneta. Aqui, ó, que eu tava deixando com papel carbono. Que mostra o desempenho do Brasileirão 2007. No caso, que mostra o desempenho do Brasileirão do ano antes do álbum. Tava posição, 8º lugar, pontuação, 55 pontos, jogos 38, aí tem vitória, empate, derrota, gols feitos, o Atlético fez 63 gols e levou 51, levou gol demais. Esse aqui é o álbum do Brasileirão de 2011. Aqui vocês veem, tem um dos destaques históricos do time nesse álbum, né, que colocaram no Galo, colocaram o João Leite, né, o goleiro, tem a classificação, né, 2007, 8, 9. Tem alguns jogadores aqui, né? O Patrick, esse lateral é horrível, esse Patrick aqui, ó. Esse cara que veio do Cruzeiro, cara ruim que é esse Patrick. Aí temos o Guilherme, né? Eu gosto do futebol do Guilherme, velho. Eu gosto do futebol do Guilherme, não como atacante, mas depois que ele virou meia naquela Libertadores de 2013 lá, nossa, jogou pra caralho. Temos lá Deus Magno Alves aqui também. E temos aqui também o Campeonato Brasileiro de 2010. Campeonato Brasileiro de 2010, isso aqui, Diego Tardelli, mito. Deus dele aqui. Desse ano não tem nenhuma figurinha do Galo, nenhuma figurinha do meu galão da massa. Aqui embaixo tem um ídolo do time, né, que eles colocaram o Reinaldo dessa vez. E tem o craque da atualidade, né, que é o Diego Tardelli, que é o que estava no elenco na época, né. Ele, nessa época que ele tinha 147 partidas, 38 gols pelo Atlético nessa época aqui. E hoje ele tem mais de 100 gols com a camisa do Galo. Tem média de meio gol por partida com a camisa do Galo. O desempenho do time no Campeonato Brasileiro passado, classificação dos campeonatos brasileiros anteriores. Aí aqui tem uma coisa importante nesse álbum aqui, que são os artilheiros e recordistas da história do clube. Nessa época aqui, né, o maior artilheiro em um único campeonato do Atlético foi Reinaldo, em 78, e o Guilherme em 99, com 28 gols cada. Recordistas de jogos pelo clube é o Marques com 192, se não me engano o Tardelli passou essa marca. E o técnico que mais treinou, o Tele Santana, 160 jogos. Acho que o Cuca passou essa marca também. Nossa, esse aqui é o mais antigo até agora. Copa América Venezuela 2007. Álbum da Copa América de 2007. Esse é antigo. Brasil, tá aqui, eu tenho algumas figurinhas do Brasil. Tem o Fred, que já jogou pelo Galo, o Diego Ribas, que tá no Flamengo. E Dudu Cearense, que também já jogou no Galo, que era muito ruim, que eu não sei como chegou na seleção brasileira nessa época. Eu só sei que fosse muito bom nessa época. Eu tenho essa revista pôster aqui do Atlético Mineiro, foi quando foi campeão brasileiro da Série B em 2006. E tem um pôster do time que foi campeão também. Um pôster gigante do time que foi campeão também tá aqui. Tem aqui uma revista, né, que era da Copa do Mundo de 2010, era Brasil Rumo ao Hexa, a revista. Isso aqui é uma revista, não é um álbum, é uma revista contando um pouco da história dos jogadores que estavam convocados para aquela Copa, contando um pouco da trajetória para tentar chegar ao Hexa. Esse aqui eu acho que é o meu pior álbum, digamos assim, porque é daqueles álbuns que você comprava. Vou mostrar pra vocês direitinho, que é da Copa do Mundo da África do Sul também. Que é esse álbum aqui. Você comprava em banca de jornal, e se você completasse um time, aqui vocês verem, o álbum é tão
meia boca, digamos assim, que é só meia página para quase todos os times. O Brasil tem uma página inteira, e no caso que se eu completasse a página do Brasil, que são uns 15 jogadores, eu tinha direito a uma bicicleta. Esse aqui eu tentei completar por causa disso, mas não consegui. O Brasil faltou alguns aqui. Eu duvido que alguém ia me dar uma bicicleta por causa disso aqui, se eu chegasse lá onde eu comprei o álbum e pedisse minha bicicleta. Em Portugal tem o Papai Cris aqui no canto, eu jogava com a 17 ainda. Ah, e uma curiosidade minha desse álbum aqui é que ele não era em formato de álbum. Ele era meio que um pôster gigante com todos os times. Aí eu recortei a página de cada time e fiz ele num formato de álbum, aqui pra vocês verem. Eu que preguei isso aqui. Olha lá, eu que preguei pra deixar ele num formato de álbum. Tem algumas matérias que saíram no Super, né, que é um jornal que tem aqui em Minas, de quando o Atlético foi campeão da Libertadores, esse tipo de coisa assim. Tem umas reportagens aqui, ó. Ah, essa aqui é do Campeonato Mineiro, tem o pôster do Campeonato Mineiro de 2012 aqui. Tem o elenco do Atlético de 2012 aqui atrás também. Olha lá, menino Bambininho de Ouro, menino Bernard. E eu não sei se vocês acompanham o campeonato ucraniano, mas o que tá jogando esse menino lá, gente, pelo amor de Deus, eu sinceramente, não é nem por ser fã não, mas pelo que esse menino tá jogando nessa última temporada, e na temporada passada lá no Shakhtar, ele já devia ter sido voltado a ser convocado de novo. E não adianta falar que o Tite não olha pra lá, porque o Tite tá convocando o Tyson, que é do mesmo time dele. Pelo que ele tá jogando, ele já devia ter voltado a ser convocado. Esse aqui é de quando o Atlético foi campeão pela 40ª vez no Campeonato Mineiro, foi em 2010. Eu tenho aqui os jogadores do time, tem o destaque aqui no meio que era o Fabiano na época. Eu colocaria o Diego Tardelli, dupla de ataque era Diego Tardelli e Obina. Dupla muito boa de ataque com Diego Tardelli e Obina. E o Marques era o reserva, tava na reserva o Marques ainda. Aqui do outro lado tem o pôster do time de quando foi campeão. Técnico Vanderlei Luxemburger, o Popechou. E pra finalizar aqui, que eu já tava esquecendo, um Footcaps, Desafio dos Campeões 2007. Esse aqui que são os Tazos. Sim, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aí nem sabem o que é Tazo, né? Bom, Tazo é isso aqui, ó. É isso aqui que é um Tazo. É o jogador do Santos. Essa aqui é a quantidade de Tazo que eu tenho. Vou tentar um pouco da luz aqui. Essa aqui é a quantidade de Tazo que eu tenho. Tem um Tazo muito interessante. E podem falar o que quiser, que ele errou, eu não tô aqui pra falar disso, mas naquela época era o melhor goleiro do Brasil naquela época, Bruno. É pena que ele quis destruir a carreira dele, né? Tem alguns escudos de time nos Tazos também, que é Atlético Paranaense, Kerlon, Foquinha, jogou contra o meu galão já estando lá no Cruzeiro. Ele teve que encerrar a carreira, né, por causa de um problema de saúde, se não me engano ele encerrou a carreira aos 29 anos. Nilmar, muito bom jogador também, gosto muito do futebol do Nilmar. Naquela época eu jogava pelo Corinthians. Aqui, Fábio, do Cruzeiro. Esperei que o Fábio eu tenho que mostrar assim. Ops. Fábio Costa, que já passou pelo meu galo, vou falar. Fábio Costa batia mais do que defendia, viu? Fábio Costa nessa época aqui no Santos. Cara, saudades dessa época que o futebol me prendia na frente da televisão pra poder ver futebol. Eu era muito viciado em futebol nessa época aqui.